grande notícia dessas Olimpíadas de Tóquio em 2021 não foi um pódio, não foi uma medalha, mas a desistência de Simone Biles e o ouro para a saúde mental. Você que acompanha uma super ginasta de ponta, super humana, que ganha tudo que compete e que no meio da competição simplesmente decidiu parar e falar do elefante branco gigante que estava no meio da sala, todo mundo via, mas que ninguém falava a respeito. E isso não apenas no mundo dos esportes. Ela foi muito criticada, houve críticas dizendo que estresse e bloqueio mental é mimimi, é coisa de gente mimada. Só que nesse vídeo você vai entender o que aconteceu e qual foi a estratégia que ela usou para manter o estresse no controle e não se machucar. Isso porque essa atleta tem um longo histórico de relacionamento com o estresse, desde que ela foi abandonada pela mãe aos 6 anos de idade. Mas antes da gente seguir, assina o canal porque eu descobri que 90% das pessoas que seguem os meus vídeos não estão inscritas. Eu sou a Karina Sandolin, terapeuta integrativa, mentora de meditação e autora do site insonianuncamaisoficial.com.br. Quem nunca ficou doente de tanto estresse? Quando a gente não para, não tem consciência que a gente está passando do limite do corpo e nem autorrespeito, o corpo para pela gente, não é mesmo? O grande problema é que você só percebe que está sobrecarregado quando o motor já fundiu, quando já é tarde demais. Isso porque você não é treinado para se observar e para entender o que está acontecendo com você. Não adianta você colocar mais pressão numa pessoa que já está com estresse tóxico. É a mesma coisa que você colocar a melhor gasolina, encher um tanque de um carro que o motor já fundiu ou então que está sem o volante. Não vai adiantar absolutamente nada. Super importante ter em mente que evitar o estresse é impossível. Ainda mais na vida de um atleta. Inclusive, o profissional do esporte, ele convive muito mais com a derrota do que com a medalha de ouro. E quando a gente fala de Simone Biles, estamos falando de uma mulher que tem um longo relacionamento com o estresse. Ela foi abandonada pela mãe aos 6 anos de idade, sofria bullying na escola porque ela era toda musculosa. E aos 20, perto dos 20, ela teve o seu prontuário médico hackeado, exposto, o que aumentou ainda mais o bullying. Sofreu abuso do médico da equipe técnica. E, sem dúvida, ela tem uma profissão onde ela precisa performar no limite da força física e da concentração. A vida dela é eternamente o momento do tudo ou nada. Não tem como ela ir para uma competição e fazer o mediano, aquilo que ela só gosta, aquilo que ela faz super bem. Ainda mais nas Olimpíadas, que dizem que tem ouro e tem o resto. O segundo lugar é o primeiro dos últimos lugares. Agora, tenta imaginar essa pessoa numa Olimpíada onde não tem plateia, não tem o calor do público, da família, não tem ninguém. É o atleta por ele mesmo. Ele e o controle mental dele e o preparo. Mais nada. E o pior de tudo isso é ver que tem gente condenando esse comportamento, dizendo que é o trabalho dela, que ela tem que ir lá e fazer e pronto. Tem gente que acha lindo ver o atleta quase morrer por muito a perder para levar o ouro para casa. Se ela lesiona a coluna numa queda, ninguém ia julgar. Ia ter uma repercussão ali que logo ia ser esquecido. Ia ser mais uma atleta que se machucou nas Olimpíadas e só. Agora, o que ela fez é uma evidência de que o mundo está mudando. Que ela entendeu o mecanismo do estresse e teve a humildade e a inteligência de saber a hora de parar,
Será que você teria a mesma coragem que ela teve? Para entender o que aconteceu, você precisa entender um pouco mais sobre o mecanismo do estresse tóxico. O teu cérebro, ele tem um sistema natural para te acalmar e desligar esse sistema de alarme, ameaça, hiperatenção. O ideal para combater o estresse tóxico é que você consiga fortalecer esse sistema natural. Não é fácil, exige esforço, mas é possível. Já deve ter acontecido de você estar tão cansado e estressado que esquece a senha do banco, perde a chave, aniversário do casamento. Sabe esse tipo de coisa? Para não chegar nesse ponto, você tem que fortalecer as áreas do bem-estar e controle desse sistema de alarme exagerado, do estresse. E principalmente, se você já passou dessa fase, saber reverter quando você já está na condição de estresse tóxico. Todo mundo passa por bloqueio mental pelo menos uma vez na vida. Não é tão importante aonde você está, mas quais os passos que você precisa tomar para sair e superar essa situação. Foi por já ter conhecido o estresse tóxico que essa medalhista, inclusive da saúde mental, disse: tenho que me concentrar na minha saúde mental e não colocar em risco a minha saúde e bem-estar. A pressão que a Simone Biles sofre. Não dá para comparar a vida desses super-humanos com a nossa. A pesquisadora Suzane Kobasa, ela explica 3 estratégias de prevenção ao estresse tóxico que pessoas de alta performance usam para não adoecerem. O primeiro deles é ter clareza sobre o que você tem controle. O Epiteto, ele tem uma frase que ele fala que grande parte do trabalho da vida é descobrir quais são as coisas que me pertencem, que eu tenho controle, e quais são as coisas que eu não tenho controle. Separar isso. E depois disso, o segredo é você saber soltar o que está fora do seu controle. Você pode, inclusive, transformar isso numa estratégia por escrito. Pega um monte de post-it, sabe aqueles papeizinhos coloridos com cola atrás? E escreve uma preocupação em cada post-it. Aí você cola do lado da parede aquelas que você não tem controle e do outro lado da parede aquelas que você tem algum nível de controle. E algo que ajuda muito, mesmo quando a gente precisa agir em coisas que nós não temos o controle, traz um alívio muito grande você colocar antes da ação a palavra eu escolho. Isso não vai mudar a realidade dos fatos, mas muda internamente o modo de encarar. Ele remodela a sua mente e aumenta a sua sensação de controle. A segunda dica que a pesquisadora dá é para você encontrar um significado, achar um motivo para o seu trabalho, mesmo que seja algo que você não goste. O trabalho ou aquela ação vai te levar a quê? Se pergunte a razão maior de estar ali e tenha claro: eu acredito que fazendo isso eu vou conquistar, eu vou chegar. E a terceira dica é ressignificar os problemas, encarando-os como desafios a serem superados para conquistar um prêmio, como pontes para chegarem até um grande objetivo que você está buscando. Agora, quando você já está na situação de estresse tóxico, já está passando por bloqueios mentais, esquecimentos, você precisa ir para a fase de tratamento. É importante ter um acompanhamento médico e terapêutico. É necessário, nessa fase, buscar o relaxamento tanto físico quanto mental para diminuir a aceleração dos pensamentos,
Você já sabe o poder que a sua mente tem na sua fisiologia e em como você se sente. Agir para melhorar, se movimentar, sair do lugar, investir em bons relacionamentos, que é o que vale a pena nessa vida, não é mesmo? Você se identificou com essa condição de estresse tão alto que está te gerando bloqueio mental? Eu te convido para vir fazer uma aula experimental da minha mentoria Meditar é para você. As aulas são ao vivo e online, toda segunda-feira às 8 da noite. O link para o meu WhatsApp, ele está aqui na descrição. Basta você me pedir que eu agendo a aula gratuita para você já começar a usufruir os benefícios de aprender a relaxar a mente, aprender a se auto-observar. Quero te ajudar a ser essa pessoa que consegue conviver com o estresse de uma forma produtiva e saudável. Porque, afinal de contas, não tem como eliminar o estresse da vida de ninguém. Eu sou a Karina Sandolin, conectando pessoas com seus recursos internos.